Eu vi essa semana uma mulher falando de uma forma muito sábia o porquê ela geralmente não dá ouvidos para conselhos de homem, muito menos homens bem-sucedidos. Porque o que essas pessoas falam, na maioria das vezes, não se aplica às mulheres, e muito menos às mães, que é o papel que ela ocupa. E eu digo que ela falou isso com tanta sabedoria, porque ela não estava explicando esse ponto, dizendo como os homens são idiotas, como os homens não levam em conta o ponto de vista da mulher. Ela estava simplesmente revelando, até que de uma forma, vamos dizer assim, despretensiosa, a forma dela de absorver aprendizado com as pessoas e avaliar o contexto no qual as pessoas estão falando as coisas. E isso é muito importante para nós sermos capazes de aprender com qualquer ser humano. Inclusive também de não aprender, ou aprender o que não aprender. Ela estava citando um youtuber famoso que estava contando a história de vida dele e falando como ele foi para os 15 anos e ele se mudou para Nova York. Em Nova York ele foi para um lugar onde ele tinha que dividir a casa com 10 pessoas, ele dormia no sofá, era sujo, era uma condição horrível, e ele ficou lá trabalhando, se fudendo e dando tudo que tinha para poder encontrar um sucesso, fazer uma grana. E ela foi comentando, enquanto ela tá ouvindo ele contando a própria história, como ela ficou se questionando o tempo todo, tá, mas cadê o filho? Onde é que tá esse menino? Essa criança tá nessa casa? E em nenhum momento ele fala da criança. Porque provavelmente a criança estava com a mãe. Pela criança estar com a mãe, ele teve a possibilidade de se enfiar nessa condição horrível sem tantas preocupações. E ela foi dividindo isso sem fazer nenhuma crítica a ele, às decisões dele, a vida dele, o que ele fez ou deixou de fazer. Embora não fosse a intenção dela com o vídeo, foi impressionante ver como ela acabou pontuando sobre o processo de observar o contexto do qual aquele ser humano está falando. Porque tudo que é dito por alguém vem de um contexto. Ninguém expressa algo levando todos os contextos em conta. Até porque mesmo se uma pessoa tentar expressar uma ideia, um conselho, uma sugestão que for do que ela acredita ser bom ou ruim, de uma forma que caiba, que abrace todos os conceitos, todos os contextos, todas as situações, ela não vai falar nada. Ela não vai falar nada. E se ela conseguir falar alguma coisa, ela vai levar 30 minutos para falar algo que ela precisa falar em 1 minuto. Porque para a comunicação ser eficiente, eu digo eficiente no sentido de dela ser funcional. Para a comunicação ser funcional, ela precisa ser reduzida. E por isso que é importante nós, como ouvintes, entender o contexto pelo qual a pessoa está falando, antes de simplesmente chegar à conclusão de que ela está falando merda, de que o que ela está falando não se aplica aqui, porque o que ela está falando não funciona na minha vida. Mas para aquela pessoa ter chegado àquela conclusão, seja qual conclusão for, aquilo em algum sentido mostrou uma verdade para aquela pessoa, foi funcional para aquela pessoa. Porque se não tivesse sentido, se aquilo não funcionasse, ela não estaria falando, ela não teria chegado àquela conclusão. É lógico que eu estou tirando aqui em conta das pessoas que mentem. Quando uma pessoa está mentindo, ela está mentindo e pronto. Mas isso não é a maioria dos casos. Não é como se todas as pessoas que você visse na internet estão mentindo e inventando histórias e por isso que você consegue observar como todo mundo fala asneira. Não, mano. Se para você um monte de pessoas falam asneira, é porque você simplesmente está avaliando elas, o contexto delas, o que elas estão dizendo, pelo seu contexto. E o contexto dela tem um valor. Vai servir para alguém. E por mais que pareça que não vai ajudar você de uma forma direta, também ajuda. Mas quando você se abre, quando você para ouvir aquele ser humano, da onde ele está falando, e não de onde você espera que ele esteja falando. E se você se abrir para o que aquele ser humano está dizendo, dentro do contexto que ele está dizendo, é como se você colhesse a parte da verdade que ele está falando e guardasse em você. Por mais que você saiba que, tipo assim, essa verdade não se aplica diretamente na minha vida, mas eu sei que ela faz sentido nessa situação, nessa outra situação. Ou ela poderia fazer sentido aqui também. E quando você vai para conversar com outras pessoas, é como se você tivesse repertório para lidar com os vários seres humanos nas suas várias situações. Não que você vai ter lições para dar para todo mundo e cuspir na cara de todo mundo as verdades que você sabe sobre o mundo, mas você vai conseguir ouvir as pessoas, quando ela fala na vida dela, eu fiz isso, passei por isso e acabei solucionando dessa forma, você vai falar assim, mano, não tem sentido.
Eu não solucionaria assim nunca. Mas dentro do que essa pessoa está falando, levando em conta o que eu já ouvi outras pessoas expressarem, isso bate. Porque eles estão falando mais ou menos de uma posição parecida, de um contexto semelhante. E por isso que isso se aplica na vida dessa pessoa, mas ao mesmo tempo não se aplica na minha, e o que eu tinha como verdade não vai se aplicar para ela. Então talvez o que eu tenha para falar para essa pessoa não vai nem fazer tanto sentido, porque o que eu tenho serve para o meu contexto e não para o contexto dela, que é semelhante com aquele contexto que eu ouvi uma vez. Isso te dá uma empatia e sabedoria de você perceber que o mundo é bem maior que você. E você é capaz de ouvir as pessoas e aprender com todo mundo. Todo mundo. Se você não está aprendendo diretamente algo que te afeta e que muda a sua vida de uma forma direta, quer dizer, isso também muda a sua vida de uma forma direta. Quando você é capaz de absorver o que uma pessoa está falando, entender ou minimamente perceber que existe uma verdade ali, isso te expande como ser humano. E te dá uma flexibilidade para lidar com pessoas diferentes e situações diferentes que isso não tem valor. Não tem valor. As pessoas atravessam o mundo carregadas das suas próprias verdades e tem muita dificuldade de perceber que o que ela tem como verdade, às vezes na conversa que ela está tendo com a pessoa que ela está tendo, não funciona como verdade. E isso vai despertando uma curiosidade em você, porque quando você ouve alguém falando algo que você, vamos dizer assim, não concorda de primeira, isso começa a ativar um alarme, tipo assim, peraí, da onde essa pessoa está falando? Porque isso não está fazendo o mínimo sentido para mim, porque isso não funciona aqui, ali, isso aqui está errado, está estranho. Mas para essa pessoa estar falando isso, é porque ela encontrou algum sentido nisso. De que posição ela estava? De que ponto de vista ela conseguiu encontrar o sentido nisso? E entender da onde ele está falando, isso te permite você entender ainda mais a posição que você está e por que o que ele está falando não se aplica para você, e ao mesmo tempo o quanto o que você às vezes já está seguindo se aplica mais ainda para você. E eu percebi isso recentemente, porque eu estava ouvindo um podcast com um treinador do Kobe Bryant, ele foi treinador do Michael Jordan e depois ele foi treinador do Kobe Bryant. Duas estrelas, dois nomes enormes do basquete mundial. Ele fez o nome dele profissionalmente treinando atletas de alta performance. E depois ele escreveu livros, passou a dar palestras, e tudo que ele fala tem a ver com o contexto da alta performance. E numa parte do podcast, ele comenta sobre as pessoas que falam que as pessoas não deveriam dar atenção para os detalhes. As pessoas falam que para as pessoas não dê atenção com detalhe, não se estressa com detalhe, porque isso não vale a pena. E ele fala, os melhores prestam atenção em todos os detalhes. Eles não deixam escapar nada, porque tudo importa. Enquanto eu estava ouvindo isso, eu comecei a pensar, mano, mas não, isso aqui não faz sentido. Porque eu tô criando um canal. Meu canal tá vindo do zero. E se eu ficar prestando atenção em todos os detalhes agora, eu não vou dar atenção porque é importante eu dar atenção. Porque é como se eu tivesse, vamos dizer assim, construindo uma casa. E eu estou fazendo o firmamento da casa. Para eu fazer o firmamento da casa, eu tenho que me concentrar no concreto, no chão e tal. Tem muitas poucas coisas que demandam a minha atenção máxima para construir um firmamento de uma casa. Se eu ficar pensando no ladrilho que vai entrar na cozinha, combinando com a cortina que vai ter, e eu vou ter o móvel assim, e tem um detalhe de lá, eu não faço firmamento. Mas para alguém que já tem uma casa levantada, alguém que já tem uma casa pronta, faz sentido ela se preocupar se o jogo de talheres da cozinha está combinando com o fecho da janela da casa. Ela precisa se preocupar com isso. A casa dela já está pronta. O firmamento já está ali, ó, mostrando que veio há muito tempo. Então foi quando eu me toquei que eu falei assim, cara, o que ele está falando faz sentido sim. Primeiro que ele sabe do que ele está falando, ele não é um treinador aleatório que está abrindo a boca, mas mesmo que fosse, eu vi o contexto de onde ele está falando. Ele está certo. E eu tô mais certo ainda de focar no que é necessário, que, por exemplo, para mim agora é focar no conteúdo, focar no título, focar no thumbnail, focar na base, no essencial. Porque seria muito lindo se eu começasse a me preocupar com o cenário e com os efeitos e com um monte de coisa que não faz diferença para você. Se você clica no vídeo, a pessoa tá falando nada com nada, mas o cenário é lindo,
Você vai falar assim, foda-se, tchau, vou assistir outra coisa, não vou dar meu tempo pra isso. Você pode até falar, pô, o cenário dele é bonito, mas chato. E eu só pude ter essa certeza no que eu tava fazendo, ganhar essa certeza do que eu tava fazendo, porque eu vi da onde aquele ser humano tava falando. E entendi o porquê fazia sentido do que ele tava falando, da mesma forma que fez fazer mais sentido ainda o que eu tô falando do que eu tô fazendo. E você cresce, mano. E se expande você. Você se tornar capaz de ouvir as outras pessoas e entender as outras pessoas. Por mais absurdo que possa parecer para os seus amigos o que ela tá falando, isso te dá uma capacidade de navegar na vida. Que seus amigos que não entendem o que essa pessoa tá falando, que acha que é um absurdo, eles também não vão entender essa sua capacidade de absorver coisas, o repertório que você adquire, a capacidade de ver ponto de vista diferente que você adquire, a forma que você se engrandece como ser humano, essa sabedoria. Da mesma forma que essa menina expressou com tanta sabedoria, essa ideia é simples. E mais que eles não entendam, eles notam. E você também vai notar. O quanto eles precisam que alguém fale exatamente do mesmo ponto de vista deles para eles poderem aprender uma coisa. Você está de braços abertos, absorvendo tudo que o mundo tem para oferecer e encontrando as melhores ferramentas para você. E de certa forma você vira um ponto de luz para distribuir ferramentas para as outras pessoas que estejam interessadas em encontrar. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.